minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. É comum a gente encontrar pessoas falando hoje eu vou meditar em tal assunto, em tal qualquer coisa. Mas quando se trata de meditar nas coisas que foram reveladas por Deus, que é textos na Bíblia, ou um livro na Bíblia, ou um assunto na Bíblia, aí sim tem uma importância muito interessante. Por quê? Porque nesse momento nós estamos realmente meditando em algo sólido que foi revelado e deixado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. E a Bíblia ainda nos ajuda a entender que quando nós estamos meditando nas coisas reveladas por Deus, nós estamos crescendo em conhecimento e a nossa fé vai nascer em nosso coração, em nossa mente, mas não é uma fé vã, é uma fé que tem uma base sólida, porque foi estabelecida em um alicerce construído por Deus. Sabe que é uma coisa muito boa isso. A Bíblia nos ajuda a compreender que a nossa fé, ela vem por ouvir a mensagem do Senhor. E uma vez que estamos ouvindo, a fé nasce em nosso coração pelo conhecimento que nós temos daquele que nos criou. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz que quando nós estamos ouvindo a mensagem do Senhor, nós estamos aprendendo. E quando nós estamos aprendendo, a fé nasce em nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 é muito claro nesse assunto. Mas também ele diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para o nosso crescimento, para a nossa edificação na santidade do Senhor. Então isso é meditação, meditar na palavra do Senhor. Ele diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, pois tudo que outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então é muito bom e gratificante a gente ver isso. Então não é em vão quando você fala, eu tirei um momento hoje para estar meditando, pegue a sua Bíblia, faça uma leitura, onde realmente você tiver interesse em ler. Seja na Antiga Aliança, na Nova Aliança, você vai ver que você vai tirar um proveito fabuloso. E sabe que a nossa meditação hoje, eu convidei um convidado especial, o nosso irmão Paulo Marques. Ele vai estar ajudando a gente a meditar em algo fabuloso para o nosso crescimento espiritual. Preste atenção. De acordo com Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, Moisés viveu 120 anos. Vou ler do verso 5 em diante. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés foi um servo do Senhor sem igual, realmente. Ele, muito dedicado, enfrentou muitos obstáculos pesados na vida e se manteve realmente com plena confiança no Senhor. Não era perfeito como nenhum de nós somos perfeitos, mas ele confiava no perfeito, que é o Senhor, né? E ele foi um exemplo de fé. Se nós tivéssemos que falar em tão pouco tempo sobre a vida de Moisés, como talvez agora é o momento, Falamos muito em ter uma fé sólida, uma fé realmente que vence as batalhas, aquela fé que não deixa a gente cair nas contradições da vida em que nós estamos, seja qualquer tipo de atitude que vamos tomar por uma fraqueza da carne, a fé, ela nega coisas que parecem muito boas para essa vida. Mas nesse personagem que é Moisés, que o nosso irmão que está conosco hoje nos ajudando a meditar nos fala, a gente percebe que ele, Moisés, naquele momento, aonde ele foi criado, a família que ele cresceu, as riquezas que tinham, tudo que tinha em volta dele, poderia ter olhado para esse lado, mas a fé que ele depositou no Deus Criador, ela estava acima destas coisas. E ele conseguiu entender que a vida aqui é um tempo muito curto,
Por isso ele investiu a sua vida, mesmo com dificuldade, perseguição, rejeição, para chegar naquele destino que Deus falou para ele. E ele vai cumprir a vontade do Senhor. Preste atenção. Viemos para Hebreus, capítulo 11, versículo 23, falando da fé dele, um exemplo de fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Então nós vemos a fé desse homem mostrada em atitude, em obediência. Cada vez que é citado aqui pela fé, você vê um verbo de ação logo em seguida, né? O que ele fez, porque ele contemplava, né? Ele permaneceu firme contemplando aquele que é invisível. Ele buscou confiar no Senhor. Então, quando nós pensamos sobre a vida de Moisés, o grande servo de Deus, nós precisamos entender e lembrar que, de fato, quem foi grande realmente, e Moisés confiou nisso, era Deus, não Moisés em si, né? Porque a princípio até nós vemos no livro de Êxodo, Moisés dando certas desculpas para exercer a missão que Deus estava dando para ele, lá em Êxodo capítulo 3, falando, quem sou eu, né? Mas o Senhor disse, eu vou estar com você, né? Então, Deus daria sucesso à missão de Moisés. Moisés demorou um pouco, mas ele começou a confiar no Senhor. E ele foi ampliando, amadurecendo isso e confiando de fato em Deus. Então, quando nós olhamos para a história de Moisés, nós precisamos olhar para quem realmente foi grande, né? Foi Deus. E Deus foi grande, se mostrou grande através de um servo que se submeteu à vontade do seu Senhor. E Deus foi grande olhando a situação do seu povo, né? Como é relatado em Êxodo 2, do 23 ao 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, de fato aqui, Deus olha para o seu povo, ele está sempre atento, vendo o que está acontecendo, sempre de braços abertos, prontos a agir em relação ao seu povo, né? Mas há de fato a necessidade de fé, de confiança, né? de se submeter a esse grandioso Deus. No início, às vezes nós temos certas dificuldades, nós precisamos amadurecer a nossa fé e à medida que a gente busca o Senhor, conhece cada vez mais a palavra dele, procura se esvaziar, ser humilde diante dele, ele vai nos preenchendo e cuidando de nós, ao ponto que, mesmo em meio aos obstáculos e desafios da vida cristã, a gente consegue cumprir a nossa missão. Como Paulo diz em Filipenses 1, verso 6,
que Deus começou a boa obra neles, os filipenses, e nós também, ele começou a boa obra a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, mas ele quer terminar essa boa obra e com certeza ele vai terminar. Basta que nós mantenhamos a nossa fé obediente, a nossa fé ativa. Qual deve ser as nossas prioridades nessa vida? Nós sabemos que ontem tínhamos 13 anos de idade, 15 anos, 18 anos. Hoje passou muito tempo. Parece que foi ontem que era um jovenzinho. Hoje eu estou com 70 anos. Na vida de todos. Agora, qual é a nossa prioridade? Sabendo que a nossa vida passa muito rápido. Qual deve ser a base da nossa caminhada aqui? Onde devemos depositar nossa confiança e investir para que a gente possa ter a maior riqueza da vida, que é estar com Deus. O maior galardão, que é estar com Deus. Qual é o nosso foco nessa vida? Temos que cuidar das nossas obrigações enquanto estamos aqui. Mas sabe que essas obrigações é por pouco tempo e rapidamente nós estamos despedindo desse mundo e indo para estar com Deus. Ou indo para ficar fora de Deus. Então, qual deve ser a nossa prioridade? Vamos prestar bastante atenção nos nossos dias e verificar onde nós estamos investindo a nossa vida. Se é só para esse momento aqui que passa muito rápido, ou se nós estamos olhando além da nossa vida aqui, que é a eternidade junto com Deus. Vamos pensar nestas coisas. Essas meditações, como nós estamos acabando de fazer, nos ajuda a pensar muito sobre a nossa vida eterna, em um lado e em um outro lado. Porque tem dois caminhos. Um conduz para a vida eterna, felicidade eterna, riqueza eterna, e a outra conduz para o sofrimento eterno, para a morte eterna, separação para sempre de Deus. Que Deus nos ajude a meditar sempre no que Ele revelou, porque é para o nosso ensino, para nosso crescimento, para nossa segurança. Que Deus o abençoe e ajude você a pensar desta forma também. Que Deus nos guarde e nos guie para sempre.